Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma book tag, que é a tag do Café Literário. Essa tag eu achei lá no canal da Juliana Garrido, então eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição desse vídeo e aí depois vocês vão lá assistir. Eu achei uma tag bem divertida e bem interessante, ainda mais porque fala de café e livros, que é uma ótima combinação. Eu amo livros, eu amo café, eu achei muito legal e eu espero que vocês gostem também. E o primeiro tópico da tag é Café Expresso, um livro bem curtinho de até 100 páginas. E eu não li nenhum livro tão curto assim, de até 100 páginas, então eu trouxe um dos livros mais curtos que eu já li, que é O Avesso da Pele, que ele tem 192 páginas. E apesar dele ser um livro bem curtinho, ele é um livro muito rico de aprendizagem. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a história dos pais do Pedro, mais especificamente sobre o pai dele, que é um professor do ensino público. Esse é um livro nacional, tá? É do Jefferson Tenório. Então, o pai do Pedro era um professor de ensino público que morreu. E aí o Pedro vai começar a reviver as lembranças desse pai dele e também a contar a história do pai, que era uma pessoa preta na sociedade. Então, vai falar muito sobre isso, sobre o racismo na sociedade e sobre toda essa cultura do racismo. E é um livro pra gente realmente sair da bolha e começar a enxergar a realidade dos outros e não só a nossa, e entender como isso realmente ainda existe aqui no Brasil e existe no mundo inteiro, o quanto tudo isso é muito atual, infelizmente é muito atual. E é um livro muito bom mesmo, eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro muito transformador e que com certeza vai fazer muito efeito na vida de vocês. O próximo tópico é Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. E para esse tópico eu escolhi o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo esse livro e eu vou panfletar ele quantas vezes eu puder. Esse livro vai contar a história da Ada, que é uma garotinha que tem o pezinho torto. Ele vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, onde muitas crianças estão sendo evacuadas ali da cidade de Londres, que é a maior cidade da Inglaterra, né? Eles vão começar a evacuar as crianças para o interior por causa dos bombardeios, porque Londres é a cidade mais propícia ali a ter bombardeios, né? Ada e o irmão vão ser evacuados para o interior e lá eles vão ficar com uma moça que vai ser muito boa para eles, vai cuidar muito deles. Mas o personagem frio que eu escolhi desse livro é a mãe da Ada, porque, sério, é uma mãe assim terrível. Ela não tem nada de bom, não tem nenhuma qualidade nela. Ela não demonstra nenhum amor e nenhum afeto, nem pela Ada e nem pelo irmão, principalmente pela Ada. Ela trata a Ada muito mal. A Ada realmente sofre de maus tratos na mão dela. E a gente vê que realmente não tem nenhum motivo para ela ser assim. Ela simplesmente é uma pessoa horrível mesmo. Mesmo lá no finalzinho do livro, quando a gente começa a entender um pouco mais a história dela, não muito, né, porque o livro não é muito focado nela, mesmo assim, você entende que ela realmente é assim porque ela é uma pessoa muito ruim mesmo. O próximo tópico é Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Eu escolhi o livro O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um livro nacional, inclusive eu acho que ele é um dos livros mais conhecidos da literatura nacional. Inclusive lá fora ele já foi traduzido para muitos países. E esse livro vai ser autobiográfico, ele vai contar a história do José Mauro de Vasconcelos quando ele era criança. Então o personagem desse livro vai ser o Zezé, que é um menino muito arteiro, é um menino assim cheio de vida e cheio de imaginação, é uma criança muito doce também. E a gente vai acompanhar toda a história dele com a família, na escola e as amizades que ele faz, que são amizades assim bem inusitadas. É um livro muito lindo e muito triste ao mesmo tempo. Acontecem várias coisas aqui que deixam você com o coração na mão, de verdade. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu acho que eu não vou esquecer dele tão cedo, ou talvez nunca. Também vou panfletar esse livro quantas vezes eu puder, porque esse livro é muito perfeito mesmo. O próximo tópico é Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. Para esse tópico eu escolhi o livro Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, que inclusive eu fiz um vídeo recente sobre ele. Se você não assistiu, vai lá assistir. Eu realmente gostei muito desse livro, ele não chegou a se tornar um favorito. Ele vai contar a história da Celina, que é uma assassina. Ela é considerada a maior assassina ali de onde ela mora. E ela foi capturada e está sendo prisioneira numa dos serviços de trabalho forçado ali numa mina de sal. Mas aí ela recebe uma proposta do príncipe de Adarlan,
que é para ela participar de uma competição para talvez se tornar campeã do rei, que é alguém que vai trabalhar diretamente pro rei e vai ser assassina dele. E aí, como ela tá sofrendo muito nessas minas de sal e ela sabe que ela não vai sobreviver mais por muito tempo lá, ela aceita participar dessa competição. E aí a história vai se desenrolar a partir daí, a gente vai ver como vai ser essa competição. E também a gente vai vendo como as coisas são em Adarlan, a gente vai conhecer o castelo, né, que é onde fica o Trono de Vidro, que é um castelo de vidro. E é um livro muito legal, eu gostei muito, quero muito, muito ler a sequência. Acho que vai demorar um pouco para eu conseguir ler, mas é um livro que eu pretendo muito ler a série inteira. O próximo tópico é Café Forte, um livro que mexeu com seu emocional de tão forte que era o tema. E para esse tópico eu escolhi O Colecionador, de John Fowles, que acho que foi um dos livros que mais mexeu assim com o meu emocional e com o meu psicológico dos últimos livros que eu li. E talvez de todos os livros que eu tenha lido também, provavelmente ele é um dos que mais mexeu comigo. Ele vai contar a história de um sociopata, que é o Clegg, que ele começa a seguir uma moça e ele fica obcecado por ela. E aí ele começa a bolar um plano de sequestrar ela e manter ela em cárcere privado, porque ele é simplesmente um lunático. Então ele vai realmente sequestrar ela, e aí a gente vai começar a ver os dois lados da história, tanto dele quanto da Miranda, que é a moça que ele sequestra. E é um livro, assim, muito, muito chocante. Você meio que entra na cabeça desse sociopata, e aí esse livro ele te traz tantas emoções, e até mesmo algumas emoções que você fica lutando contra, sabe? Eu terminei esse livro, assim, em pedaços. Eu fiquei muito impactada mesmo com ele. O final desse livro é de tirar o fôlego, assim, você não consegue realmente parar de ler o final, pelo menos comigo foi assim. Então, esse é um dos livros que eu mais fiquei pensando depois quando eu terminei e que eu ainda reflito bastante sobre ele, e eu realmente fiquei, assim, em frangalhos quando terminei de ler esse livro. O próximo tópico é Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. E eu acho que eu não tenho nenhum livro clássico que eu tenha favoritado ainda, nem que eu ame, assim, que seja um livro, sei lá, um livro da minha vida, sabe? Não li também muitos clássicos, então ainda talvez eu não tenha achado o meu clássico favorito. Mas para esse tópico eu vou usar o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, porque foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Eu imaginava que ele ia ser um livro mais difícil de ler e ele realmente não foi. Foi um livro bem fluido, até só em algumas partes, que começou a ficar um pouco lento. Então esse livro é um romance de formação que vai contar a história da Jane Eyre desde quando ela era criança até a vida adulta. A Jane Eyre é uma menina órfã que é criada pela tia, que não gosta muito dela e não trata ela muito bem. Então, logo ali no começo, praticamente, do livro, ela já manda a Jane Eyre para um reformatório, que fala? Essas escolas que as meninas moram lá, entendeu? Ela é mandada para esse reformatório, onde só estudam as meninas. E aí lá ela fica até os 18 anos, quando ela se forma. E aí ela se forma para ser professora. Então ela começa a procurar um trabalho fora dali, porque ela começou a trabalhar também nessa escola. E ela começa a procurar um trabalho fora e acha uma casa onde ela vai ser a progenitora, que fala? Acho que é isso o nome, não sei muito bem, mas é como se ela fosse a professora de uma menina, tipo uma professora particular. Então ela vai até essa casa, né, dessa mansão, na verdade, que é de um homem muito rico, para ser a professora dessa menina. Então lá ela vai conhecer esse patrão dela mais assim, profundamente. Vai ter ali um romance entre eles. Eu acho que isso não é um spoiler, porque eu acho que isso é praticamente a sinopse desse livro. Então vai ter esse romance entre eles, ela vai se apaixonar por ele, mas esse patrão, que é o Sr. Rochester, ele esconde um segredo que é muito obscuro. Então ela vai acabar descobrindo esse segredo, e aí a trama vai se desenvolvendo. Enfim, eu gostei muito desse livro, eu gostei muito da experiência de ler ele, e ainda mais por ele ter sido um clássico. Eu achei que foi uma coisa assim muito revolucionária, né, pra época quando ele foi escrito, que acho que foi em 1800, mais ou menos. Eu gosto muito da personagem da Jane, da protagonista, né, porque apesar do ano em que foi escrito, ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, apesar de ter, sim, algumas coisas ali que, enfim, são meio
polêmicas e são meio erradas, né? Enfim, tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas eu entendo, consigo entender pela época que foi escrito que, né? Se hoje em dia tem muitas dessas coisas, imagina antes. E também foi um livro que me divertiu em algumas partes, eu não tava esperando por isso. Então, acho que esse é um dos clássicos que eu mais gosto, que eu já li. O próximo tópico é Café Fraco, um livro que te decepcionou. E eu acho que até agora não teve nenhum livro que me decepcionou, assim, de uma forma catastrófica, sabe? Algum livro que eu esperava muito e aí não era nada disso. Acho que todos os livros que eu esperava bastante até que entregaram bem. Mas tem um livro que eu li que eu achei que tinha uma, sei lá, achei que teria uma outra vibe e foi um pouco pra um pensamento que eu não gosto muito, que eu não concordo muito, que é O Jardim Secreto, que é um livro clássico também. Ele é um livro infanto-juvenil e vai contar a história da menininha Mary, que é uma menininha bem chata, uma menininha assim mimada e que não tem afeto da família, uma menina que tem tudo que quer, menos afeto e atenção, enfim. Ela acaba sendo uma menina bem chatinha mesmo. Então ela mora na Índia com os pais, até que uma febre, acho que é uma febre, uma doença acaba afetando muitas pessoas lá na Índia e acaba matando todas as pessoas que ela conhece, inclusive os pais dela. Então ela fica órfã e ela vai ser mandada para Inglaterra para morar com um tio. Então quando ela chega na Inglaterra, ela tem outra vida, né, uma vida completamente diferente da que ela tinha. E apesar do tio dela ser um cara rico, um cara que tem dinheiro, ela não é tão mimada ali quanto ela era. E ela também começa a ser uma criança mais normal, sabe? Começa a brincar com a terra, começa a explorar mais e a usar mais a imaginação. Ela realmente se torna uma criança mais saudável em todos os sentidos. E aí, como onde ela mora tem muita essa questão de jardim e de jardinagem, ela acaba descobrindo que tem um jardim secreto ali e que ninguém entra nele por anos. Então ela começa a meio que ficar um pouco obcecada por esse jardim, até que ela realmente encontra a chave, que é tipo uma chave perdida para esse jardim. E aí também nessa casa existe um segredo e ela acaba descobrindo qual é esse segredo. E é meio que a partir daí que a história vai se desenvolvendo, ela vai fazer novos amigos. E assim, até que é um livro bem legalzinho e tem umas mensagens bem legaisinhas também. Mais uma dessas mensagens que foi meio que passada, eu não gostei muito, porque parece que o livro quer passar meio que uma mensagem que se você pensar positivo, tudo vai dar certo. E a gente sabe que na vida real não é assim. Tudo bem, eu concordo que não adianta nada ficar pensando negativo nas coisas, e ainda mais sobre coisas que você não tem controle, né? E não vai adiantar nada ficar sofrendo por isso e ficar pensando só coisa ruim e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ser meio que realista, né? E aí, falando sobre crianças, eu acho um pouco perigoso passar essa mensagem de que se você pensar positivo, tudo vai dar certo, sabe? Não sei. Eu não sei muito sobre crianças, né? Mas eu acredito que sim, a gente tem que alimentar a fantasia da criança e realmente a criança tem que acreditar que ela pode ser tudo o que ela quiser, mas acho que tudo dentro de um limite ali. Porque daí a forma como as coisas vão dando certo no livro, sabe? É meio estranho. Tipo, tudo dá certo, tudo, nada dá errado. Então eu não sei muito bem o que eu esperava desse livro, mas eu achei que fosse uma coisa um pouco diferente. Próximo tópico é Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. E para esse tópico eu escolhi A Casa no Marcerulho, que é um livro muito bonitinho, muito fofo. Ele vai contar a história de um assistente social que vai ser mandado para um orfanato onde crianças bem peculiares vivem ali. E até mais ou menos onde ele sabe, ele está indo para ver se essas crianças têm uma vida boa, uma vida adequada, né? Que é o que ele faz. Ele vai para ver se o orfanato tem boas condições e se essas crianças estão se alimentando bem, se estão tendo uma boa educação, se estão sendo bem cuidadas. Mas chegando lá, ele se depara com crianças assim muito mais diferentes do que ele imaginava. E também depois não demora muito para ele descobrir que não é bem essa a intenção, né? Que ele tá fazendo essa visita, que ele foi mandado realmente com outras intenções, mesmo sem ele saber. Então ele descobre o quanto de preconceito que essas crianças sofrem por elas serem diferentes
E ali ele começa a conhecer melhor as crianças e as pessoas também que trabalham ali. E ele se encanta por tudo aquilo, por todas as crianças. São crianças assim muito fofas mesmo. É um desses livros assim bem levinhos, bem gostosinhos de serem lidos. Para quando você não tá afim de realmente ler algo pesado, assim, uma coisa assim mais leve, esse livro é perfeito para isso. O próximo tópico é Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. E, gente, Lily e Atlas, né? Não tem nem que pensar. Eu acho que esse daqui é um dos livros mais românticos e com personagens mais clichês também que eu já li. Esse livro, pra quem não sabe, é a continuação do livro É Assim Que Acaba, que é um livro que vai contar mais a história da Lily. É Assim Que Acaba não é um romance, tá? É um livro sobre a Lily e sobre a situação que ela passa ali. Eu acho que todo mundo já sabe sobre o que é, todo mundo conhece, não preciso falar sobre o que é. Então aqui nesse livro, sim, vai ser um romance da Lily e do Atlas, que eles vão realmente ficar juntos, e aí a gente vai começar a ver o relacionamento deles se desenvolver, né, como é que vai começar ali. Então o Atlas é aquele cara perfeito, utópico e real que toda mulher sonha, e a Lily vai ser a Lily mesmo, vai ser a mocinha, típica mocinha de romances. E o relacionamento deles vai ser muito fofo, vai ser bem clichêzinho também, mas é também um dos livros que é para aquecer o coração. E por último, o último tópico é Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. E para esse tópico eu escolhi O Pequeno Príncipe, que é um livro infanto-juvenil, é um clássico da literatura também, e não é todo mundo que gosta, mas eu acho que ele se adequa muito a esse tópico de um livro que você pode ler em qualquer momento, porque não é um livro que tem gatilho, mas é um livro com muitos ensinamentos. Acho que para todas as idades esse livro serve para todo mundo, para qualquer um. Eu acho que também não preciso falar sinopse, porque muita gente conhece esse livro, e a sinopse dele é meio que, sei lá, não tem muito o que falar, não é bem uma história, não sei. É mais, assim, vivências do Pequeno Príncipe mesmo, e ele aprendendo coisas ali, e você aprendendo junto com ele. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, se inscreve se não for inscrito. E todos os livros que eu falei aqui eu vou deixar na descrição do canal se vocês quiserem comprar. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa mesmo na Amazon, por favorzinho, comprem usando o meu link, que vocês vão me ajudar muito. Não vai alterar nada no valor da compra pra vocês e vocês vão me ajudar com uma pequena comissão pra eu continuar postando o vídeo aqui. Então, um beijo! E até o próximo vídeo.